Rise and shine, Mr. Freeman. Rise and shine. Not that I wish to imply you have been sleeping on the job. No one is more deserving of a rest, and all the effort in the world would have gone to waste until... well, let's just say your hour has come again. The right man in the wrong place can make all the difference in the world. So wake up, Mr. Freeman. Wake up and smell the ashes. Em Half-Life, você entra na pele de Gordon Freeman, um cientista PhD em física teórica pelo MIT, que trabalha para um instituto de pesquisa chamado Black Mesa, que é uma instalação super secreta situada no deserto do Novo México, nos Estados Unidos. Gordon trabalha na área de pesquisa de materiais anômalos e, como em um dia comum, como qualquer outro, ele é encarregado de ser responsável pela manipulação de um cristal desconhecido, trazido por um homem chamado G-Man. Tudo ocorre normalmente, até que algo sai de errado e, no início da manipulação do material, ele acaba desencadeando uma série de explosões por toda a Black Mesa, matando diversos cientistas e destruindo muitos equipamentos e partes da instalação. Além de toda essa catástrofe, o incidente liberou uma série de portais de outra dimensão que trazem à tona criaturas hostis do planeta Shen até a Black Mesa, matando todos os sobreviventes que encontram pelo caminho. Em meio a tudo isso, Gordon Freeman tem a única missão de sobreviver ao incidente e tenta escapar da instalação, enfrentando aliens e ajudando os sobreviventes. As coisas pioram por completo quando o governo dos Estados Unidos, em uma operação de queima de arquivo, decide enviar o exército para acabar com todas as provas do incidente, incluindo cientistas, guardas e alienígenas, para evitar que escapem a Black Mesa e cheguem ao público. Em Half-Life, você começa com o jogador controlando Gordon durante sua ida ao laboratório em um bondinho que se desloca por toda a Black Mesa, podendo observar diversos setores da instalação. Aqui você tem uma visão mais panorâmica da Black Mesa, uma visão um tanto meditativa sobre o que está acontecendo. Você percebe que há uma movimentação muito grande dentro da Black Mesa, né? Que as pessoas estão meio que apressadas e meio que se preparando para algo grande que de fato acontece durante o jogo. Após o fim do passeio, o jogador finalmente encontra o laboratório, podendo circular livremente pelo local, que possui diversas salas. Os cientistas lhe dão um bom dia, conversam com você, enfim. É um ambiente bem reproduzido que cativa o jogador e ajuda na imersão. O jogador pode então perambular pelo laboratório até a hora de decidir vestir o traje para dar início ao processo de manipulação. Com isso, ele se dirige à câmera e o jogo começa de verdade. And welcome to the Black Mesa Transit System. This train is inbound from Level 3 dormitories to Sector C test labs and control facilities. The time is 8:47 a.m. Thank you, and have a very safe and productive day. Good morning, Mr. Freeman. Looks like you're running late. We're waiting for you, Gordon. In the test chamber. I'm afraid we'll be deviating a bit from standard analysis procedures Gordon today. doesn't need to hear all this. He's a highly trained professional. Welcome to the HEV Mark IV protective system. All right, Gordon. Your suit should keep you comfortable through all this. Power to stage 1 emitters in 3, 2, 1. I'm showing a small discrepancy in, well, no, it's well within acceptable bounds again. Go ahead, Gordon. Oh yes, Gordon! It's not shutting down, it's not.
game possui um estilo de narrativa sem cortes e sem divisão, algo bem revolucionário na época, pois não havia cutscenes. As cutscenes em Half-Life são meio que ao vivo. Durante sua jornada de sobrevivência pela Black Mesa, Gordon terá que enfrentar diversos tipos de alienígenas, obstáculos, quebra-cabeças e soldados prontos para matar Gordon. Alguns alienígenas aparecem de repente, saindo de portais que se abrem repentinamente, um pouco similar a Doom. Por isso o jogador tem que ficar atento nesses momentos. O jogador terá que encontrar alguns cientistas e guardas que sobreviveram para que ele consiga pegar informações valiosas que ele pode usar para poder escapar. Os guardas são de grande ajuda, pois possuem armas, e os cientistas não possuem nenhum instrumento, mas são úteis para abrir algumas salas ou destravar alguns mistérios. Além dos inimigos sobreviventes, um sujeito misterioso de terno e maleta aparece observando Gordon ao longo da sua aventura na Black Mesa. Não é possível interagir ou matá-lo. Esse personagem é chamado de Demon, que é um completo mistério durante todo o jogo, o que aumenta ainda todas as perguntas e questões que as pessoas fazem em relação a esse jogo. Os obstáculos incluem pular de um lugar ao outro em locais altos. Você meio que está em um ambiente industrial, então tem toda essa estética meio parecida com aquelas séries de ficção dos anos 80. Já que o Half-Life ele surfa muito nessa onda do Alien, do filme do Alien, que eu mencionei em outro vídeo. O armamento aqui é bem variado e pode ir desde um simples pé de cabra até armas criadas em laboratórios, como a Gauss Gun ou a Eagle Gun, que disparam raios, além das tradicionais pistolas e submetralhadoras, que fazem lembrar um pouco de Resident Evil. Em resumo, a minha opinião sobre Half-Life é que é um jogo bem interessante. Se você olhar desde um ponto de vista técnico, é um jogo perfeito. Ele condensa tudo que um survival horror em um jogo de tiro precisa, equilibrando bem entre os puzzles e a ação, sendo um dos jogos mais emblemáticos, né, nesse quesito. Ele tem muitos puzzles, tem muitos jogos de inteligência, tem muitas estratégias também que tu tem que seguir, senão tu se dá mal durante o caminho. Isso meio que dá um gás mais empolgante pro jogo como um todo. Fora os cenários também, né, existem alguns cenários interessantes, né, que são meio que os pais dos espaços liminares. O que eu posso dizer é que Half-Life inventou os espaços liminares. Ele inventou também o Counter-Strike, que foi inspirado nessa engine. Durante o jogo você se depara com muitos mistérios e alguns questionamentos, né? Tipo, o porquê que o governo americano enviou soldados para matar seus próprios cientistas, cometendo meio que um genocídio ali, um mini genocídio, ou uma queima de arquivo, né? E você começa a se perguntar também quem é Old Man, o que é a Black Mesa, quem que fundou ela, por que ela existe, por que existiam militares no início do jogo, que você consegue ver bem no início do bondinho. Além dos militares existem outras organizações, né, como os Black Ops. E aí eis que surge mais uma dúvida, né? Quem são os Black Ops? De onde eles vieram? Eles são tipo do governo ou eles são um exército privado? São algumas questões interessantes que a gente se faz ao longo do jogo, né? É isso. Tá aí mais um vídeo. Deus abençoe e tchau. Uma coisa que eu sinto jogando esse jogo é que jogando ele por um tempo você começa a se sentir meio que vigiado, meio que uma sensação assim de paranoia, como se alguém estivesse ali te observando e vigiando seus passos. No caso realmente tem, né, que é o Demon, mas às vezes você sente que tem algo a mais,
Não sei se poderia classificar como espiritual, ou se fosse o caso, né, de uma creepypasta. Enfim, esse é mais um vídeo.